Bem-vindo ao Ordinary Dreams. Para uma melhor experiência, sugiro que utilize fones de ouvido, deite ou sente-se confortavelmente e, se possível, feche seus olhos. Um recadinho rápido: nós estamos com a campanha de 5.000 inscritos para o canal e eu conto muito com a sua ajuda. Na porcentagem, tem mais de 46% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então, por favor, se inscreve, me ajuda, por favor. Muito obrigada, espero que gostem do vídeo. O campus fervilhava de vozes, passos apressados e o barulho distante de música vindo do pátio central. Era o primeiro dia do semestre, e você, como novo aluno, caminhava pelo portão com a mochila nas costas, sentindo o peso da expectativa. Logo adiante, duas figuras familiares chamaram a sua atenção. Finalmente você chegou! Gritou Luffy, acenando com entusiasmo, já equilibrando uma marmita na mão. Zoro, ao lado, ergueu o queixo em comprimento, de forma muito mais contida. Vocês cresceram juntos no mesmo bairro, e reencontrá-los agora era como respirar aliviado em meio àquele mar de rostos desconhecidas. A gente vai te mostrar tudo, não se preocupa, disse Zoro, guiando o caminho com passos firmes. Até parece, você não sabe nada dos lugares aqui. Vem, você tem que me seguir, eu que sei. Hum. Luffy respondeu, brincando com o amigo. Com a companhia dos velhos amigos, a ansiedade diminuiu. Mas logo veio a lembrança. Era hora de encarar a primeira aula. O auditório de economia estava cheio, estudantes conversando e organizando seus materiais. Procurando um lugar vago, você a viu. Uma jovem de cabelos laranja, sentada próxima à janela. Fazia anotações rápidas no caderno. O sol batia nos fios, fazendo-os brilhar como fogo. Por um instante, você esqueceu de respirar. Será que é ela? A tal amiga que Zoro e Luffy vivem mencionando? Você pensou. A dúvida não durou muito. Quando percebeu que você procurava lugar, a garota sorriu e bateu levemente na cadeira ao lado. Aqui tem vaga, pode sentar aqui. O coração acelerou. Ao se apresentar, a suspeita se confirmou. Nami. Ah, então você é a Nami. Eu sou o amigo do Zoro e do Luffy. Assim que você falou, os olhos dela se iluminaram. Sério? Então você é o novo colega deles. Isso muda tudo, disse, rindo claramente mais à vontade por já conhecer o vínculo. A conversa fluiu leve, entre explicações rápidas que ela oferecia sobre o conteúdo e comentários discretos sobre os professores. Nami tinha energia, simpatia e parecia saber exatamente como se portar. Mais tarde, depois da aula, o professor passou uma lista de leituras obrigatórias. Ainda meio perdido, você seguiu para a biblioteca para tentar encontrar os livros. O prédio era silencioso, com corredores altos de prateleiras. Procurando entre títulos confusos, quase se atrapalhou quando uma voz calma surgiu atrás dele. Está procurando algo específico? Virando-se, encontrou uma mulher de longos cabelos negros, um livro grosso em mãos. Ela tinha um olhar sereno, curioso, que transmitia calma. Os títulos para disciplina de economia, mas acho que me perdi um pouco, você disse. Ela se aproximou sem pressa e o ajudou a localizar os exemplares. Seus movimentos eram delicados, e a forma como explicava cada detalhe parecia quase hipnótica. Depois de um tempo, ela estendeu o livro e se apresentou. Eu sou Robin. Você piscou surpreso. Robin? Você também faz parte dos amigos do Luffy? Ela sentiu, sorrindo levemente, um pouco surpresa. Pode-se dizer que sim, ela respondeu. Mais uma vez, aquela sensação estranha. Primeiro Nami, agora Robin. Duas presenças tão diferentes e igualmente marcantes. No fim do dia, já com os livros em mãos, você foi com Zoro e Luffy até a cantina. Não esperava grande coisa, talvez só pegar algo rápido e voltar ao dormitório. Mas, ao se aproximar das mesas, encontrou uma cena inesperada. Todos estavam lá. Nami, rindo de alguma piada de Luffy, Robin, calma com um copo de chá, Sanji,
E também devia ser um novo amigo que você não conhecia, que também era do grupo do Luffy, sendo bem elegante e servindo pratos como se fosse um anfitrião da mesa. Talvez fosse. Ei, vem cá! Luffy chamou, fazendo sinal para se sentar. Você hesitou por um segundo, mas acabou se juntando a eles. A mesa estava cheia de conversas cruzadas, risadas e pequenas discussões engraçadas entre Zoro e Sanji. Você observou em silêncio por um momento, surpreso. Não era apenas um grupo de colegas, era uma família de amigos. E agora, de alguma forma, você fazia parte daquilo. Enquanto a noite caiu no campus, uma sensação tomou conta de si. Talvez esse lugar não seja tão assustador assim. Talvez eu até tenha encontrado meu lugar, você pensou. O segundo dia de aula começou com a mesma correria no campus. Você já começava a se acostumar com o ambiente, mas ainda havia aquela sensação de novidade em cada detalhe. Na cantina, antes da aula, encontrou Luffy, devorando o café da manhã, enquanto os outros bocejavam como se tivesse acabado de acordar. Hoje é o dia do exercício em grupo, sabia? Disse Zoro, meio preguiçoso. Ah, é, trabalhar em dupla, comentou Luffy rindo. Boa sorte pra você. Você não deu muita atenção. Até que, mais tarde, ao entrar na sala, a surpresa veio. Não me estava esperando logo na frente. Aí está você. Quer fazer o exercício comigo? Disse, com naturalidade, como se tivesse decidido antes mesmo de perguntar. Ela sorriu, e naquele instante parecia óbvio aceitar. Na sala de economia, a professora explicou o exercício. Montar uma análise de caso e entregar no fim da semana. Os alunos começaram a se organizar em duplas. Pronto, vai ser eu e você. Nami disse, sem dar espaço para dúvidas, mas com um sorriso leve. Sentados lado a lado, vocês começaram a discutir o tema. Nami abriu o caderno cheio de anotações bem organizadas e apontou gráficos que já tinha desenhado. Se a gente dividir assim, fica rápido. Você pode cuidar dessa parte de cálculos e eu faço análise de mercado. Enquanto trabalhavam, ela não apenas explicava, mas também puxava a conversa. O Zoro fala pouco, né? Mas sei que ele se importa muito. E o Luffy, bem, é impossível não gostar dele. Você apenas confirmou, rindo. A gente cresceu junto. Eles nunca mudaram, sabe? Comentou. Isso explica muita coisa, respondeu Nami, olhando de canto, como se avaliasse você por inteiro. O tempo passou rápido, entre risadas e fórmulas. No fim, ela fechou o caderno e esticou os braços. Você trabalha bem. Acho que vai ser divertido dividir esse semestre com você. Era difícil não se deixar levar, pelo jeito confiante dela. Tão diferente e ao mesmo tempo tão acolhedor. Mais tarde, você seguiu até a biblioteca para pegar os livros de apoio que a professora tinha recomendado. Entre corredores silenciosos, encontrou Robin novamente, com vários volumes abertos diante de si. Ela levantou os olhos e sorriu ao reconhecê-lo. Vejo que você está se dedicando. Precisa de ajuda? Você mostrou a lista de títulos e ela se levantou com calma para guiar você até as prateleiras corretas. O ritmo dela era diferente, pausado, quase contemplativo. Enquanto caminhavam, Robin comentava pequenas curiosidades sobre os livros. Este autor foi expulso da academia por questionar teorias aceitas na época. Ainda assim, hoje suas ideias são base para muitos estudos modernos. Você a ouviu com atenção, fascinado. Quando finalmente sentaram à mesa para revisar o material, a conversa continuou. Você gosta de estudar? Ela perguntou, apoiando o queixo na mão. Até que gosto, mas confesso que ainda me sinto perdido às vezes, você respondeu. É normal, o começo sempre parece confuso, mas você vai encontrar seu próprio ritmo, ela respondeu. Havia uma calma estranha ao lado dela, como se o barulho do mundo tivesse ficado do lado de fora, daquelas grandes paredes. No fim do dia, Luffy e Zoro arrastaram você para a cantina. Ao chegar, a cena foi surpreendente. Nami já estava lá, conversando animada com Sanji. Robin, mais reservada, também fazia parte da mesa. Sanji trouxe pratos para todos, como um anfitrião cuidadoso. Sente-se, já faz parte da família, disse ele, sorrindo. A mesa virou uma mistura de risadas, provocações e discussões bobas entre Zoro e Sanji. Você observou em silêncio por alguns segundos, impressionado com a união do grupo. Não eram apenas colegas de curso, havia uma amizade verdadeira entre eles.
E no meio daquela bagunça alegre, você se pegou pensando que talvez estivesse no lugar certo, mesmo que, no fundo, já soubesse que seu coração começava a se dividir entre duas presenças impossíveis de ignorar. O dia começou corrido. A professora de economia já tinha avisado que cobraria um relatório parcial do exercício em grupo. Então você se encontrou com Nami na sala de estudos. Ela já estava lá, cercada de anotações, gráficos e papéis coloridos espalhados pela mesa. Até que enfim, ela disse rindo. Achei que ia me deixar sozinha com tudo isso. Você sentou ao lado, e logo estavam mergulhados no trabalho. Não me explicava conceitos com clareza, mas não deixava de brincar o tempo todo. Se errar essa conta, vou dizer que foi culpa sua, disse, cutucando seu braço com a caneta. Isso não é justo, você é quem passou errado o número, você comentou. Shh, ninguém precisa saber disso, ela respondeu. As horas passaram rápido. Entre cálculos, risadas e provocações, a proximidade entre vocês ficou natural. Em um momento, ao pegar o mesmo papel, suas mãos se tocaram de leve. Nami não recuou de imediato, mas sorriu, desviando o olhar para o caderno. No fim, quando terminaram, ela se recostou na cadeira, satisfeita. Viu só? Eu disse que a gente seria uma boa dupla, comentou. Ao sair da sala, ela caminhou ao seu lado pelo corredor, falando de planos de viagem, lugares que sonhava conhecer, tesouros que queria descobrir pelo mundo. O entusiasmo dela era contagiante, e você percebeu o quanto queria ouvir mais daquelas histórias. No intervalo, vocês encontraram o resto do grupo na cantina. Luffy quase caiu da cadeira tentando contar uma piada sem parar de comer. Zoro riu baixo. Sanji revirou os olhos. Robin observava com o mesmo sorriso calmo de sempre. Mas, dessa vez, você sentou ao lado de Nami, ainda com a energia da tarde juntos. E enquanto o grupo todo se divertia, uma sensação clara surgiu dentro de você. Nami fazia o mundo parecer mais leve. Naquele dia, depois da aula, você decidiu passar pela biblioteca novamente. O ambiente silencioso e o cheiro dos livros começavam a se tornar familiares. Robin estava lá, como se o tempo nunca corresse para ela, sentada perto da janela, a luz do sol iluminando o rosto tranquilo, várias páginas espalhadas ao redor. Quando você se aproximou, ela levantou os olhos e sorriu levemente. Já está virando rotina, não? Ela comentou. Você se sentou ao lado dela, tentando não demonstrar o quanto aquela presença lhe causava calma. Robin fechou um dos livros e virou-se levemente para você. O que achou das aulas até agora? A conversa seguiu natural. Diferente de Nami, que enchia os espaços com energia, Robin deixava silêncios confortáveis. Você se apegava pensando mais antes de responder, e ela parecia sempre compreender mais do que você dizia. Depois de alguns minutos, ela ofereceu ajuda. Eu tenho alguns resumos que fiz semestre passado. Podem te servir de guia. Ela passou-lhe um caderno cheio de anotações detalhadas. A letra era elegante, quase artística. Enquanto você folheava, Robin o observava. Sabe, gosto de ver quando alguém realmente tenta se dedicar. É fácil perder-se em distrações aqui. Você sorriu sem jeito, e ela inclinou a cabeça, curiosa. Mas você não parece do tipo que desiste fácil, ela comentou. O tempo passou sem que vocês percebessem. Quando notou, já estava escurecendo. Robin fechou os livros com calma. A biblioteca vai encerrar em breve. Posso te acompanhar até a saída, ela disse. Vocês caminharam lado a lado pelo corredor vazio. O campo já estava iluminado pelos postes, e havia poucas pessoas por ali. O silêncio era confortável e você não sentiu pressa em quebrá-lo. No portão, Robin parou por um instante. Foi bom conversar, espero que possamos repetir. O sorriso dela não era amplo, mas havia algo profundo nele, como se carregasse mais do que palavras. Você se despediu, mas ficou com a sensação de que havia mergulhado em um mundo particular, um mundo de calma e mistério, que só Robin parecia abrir para você. Mais tarde, na cantina, Zoro e Sanji discutiam sobre quem cozinhava melhor, enquanto Luffy pedia porções extras de tudo. Não me fazia anotações no celular, alheia à bagunça.
Você se juntou a eles, mas sua mente ainda estava na biblioteca, revendo cada detalhe da conversa com Robin, e percebeu que, de alguma forma, ela havia lhe marcado de um jeito diferente. Não pelo riso fácil, mas pela profundidade que fazia o mundo parecer mais lento e significativo. Era sexta-feira e Luffy apareceu no portão da sala com um sorriso de orelha a orelha. Ei, vamos todos sair hoje à noite? Anunciou, como se fosse uma ordem. Zoro veio logo atrás, meio contrariado. Ele já decidiu por todo mundo, falou. Claro que sim, respondeu Luffy rindo. É assim que a gente faz. Sandy explicou que tinham combinado de comer algo diferente na Praça Central, onde vários estudantes se reuniam nas sextas. Você aceitou, curioso para ver como era estar com todos fora da rotina das aulas. No caminho, Nami andava ao seu lado, contando histórias engraçadas de outros semestres. Zoro já se perdeu dentro do próprio campus. Precisa de mais provas de que era um desastre? Ela falou. Ei, ouvi isso, ele resmungou. Você riu e Nami piscou para você, como se estivesse dividindo um segredo. Logo depois, Robin se aproximou, entregando-lhe uma garrafa de água. Vai precisar, Luffy costuma arrastar todo mundo mais do que planejado, ela disse. O gesto foi simples, mas deixou seu coração acelerado. A praça estava cheia de grupos de estudantes. Música baixa tocava ao fundo, e o cheiro de comida vinha de todos os lados. Luffy, claro, correu direto para a barraca de churrasco. Uma porção de tudo! Gritou. Sanji revirou os olhos, mas foi atrás para garantir que o amigo não exagerasse. Enquanto isso, você, Nami e Robin acabaram dividindo uma mesa. Nami puxava a conversa animada, contando piadas e cutucando você para rir junto. Robin ouvia com calma, mas sempre acrescentava comentários inteligentes que davam outro tom à conversa. Vocês dois falam tanto que dá para escrever um livro inteiro, brincou Nami, rindo. E talvez fosse um livro interessante, completou Robin, olhando para você de forma tranquila. Por alguns segundos ficou claro que a atenção das duas recaía sobre você, cada uma de um jeito. Nami com energia, Robin com silêncio. Pouco depois, Luffy e Sanji voltaram carregados de pratos. A mesa virou uma festa. Zoro, como sempre, pegou a bebida e se afastou um pouco, mas ainda acompanhava com um meio sorriso. Sanji puxou conversa com você, no meio da confusão. Está começando a entender como está nesse grupo maluco? Perguntou. Você respondeu que sim, rindo, e Sanji completou. É assim mesmo, a gente briga, se provoca, mas ninguém solta a mão de ninguém. E já que você é amigo do Luffy e do Zoro, bem, já era, agora é da família também. As palavras dele foram recebidas com um brinde improvisado do Luffy, que levantou o copo. A família! Na volta para o campus, você caminhava com todos juntos. Mas em certo momento, não me puxou seu braço. Gostei de hoje. Foi divertido com você por perto, ela disse. Antes que pudesse responder, Robin se aproximou pelo outro lado, sorrindo. Concordo, sua presença já faz diferença no grupo, ela comentou. Você ficou no meio das duas, sentindo o peso sutil daquele momento. Não havia escolha a se fazer ainda, mas o coração já sabia que o caminho dali em diante não seria simples. Era fim de tarde quando você recebeu uma mensagem de Nami. Ei, precisamos revisar a parte final do exercício. Quer vir para a sala de estudos? Você foi sem pensar duas vezes. Ao chegar, Nami estava lá, sozinha, sentada perto da janela, com livros e folhas espalhados. O sol dourado batia em seus cabelos, deixando o ambiente com um ar quase nostálgico. Achei que ia me deixar sozinha de novo, disse ela, sorrindo quando você entrou. Você se sentou ao lado dela e começaram a revisar os gráficos e cálculos. Mas diferente da outra vez, não me parecia menos falante, mais pensativa. Depois de um tempo em silêncio, ela suspirou e fechou o caderno. É que hoje aconteceu uma coisa que me deixa meio chateada, sabe? Eu nunca gostei muito de falar sobre isso, mas acho que posso confiar em você. E acho que vai melhorar se eu conversar com alguém. Você olhou, curioso e atento. Não me mordeu o lábio inferior antes de continuar. Então, a minha família
Quer dizer, a minha infância foi complicada. Eu e minha irmã crescemos com pouco, muito pouco. Dinheiro era sempre um problema. Eu trabalhava desde cedo, fazia de tudo para ajudar a minha família. Ela riu de leve, mas não havia humor naquele riso. Por isso eu me preocupo tanto com dinheiro até hoje. É meio automático, sabe? Até já superei boa parte disso, mas ainda me pega às vezes, como hoje. Você não respondeu de imediato, apenas deixou que ela falasse. Não me apoiou o queixo na mão e olhou pela janela. Acho que ninguém gosta de se sentir frágil, mas é estranho. Não parece tão difícil admitir essas coisas, ela disse. Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Você colocou a mão sobre a dela. Em um gesto simples. Nami não recuou. Pelo contrário, apertou levemente seus dedos e sorriu de verdade dessa vez. Obrigada, eu precisava disso. Quando terminaram de revisar, o sol já havia se escondido. Vocês saíram juntos pelo corredor vazio. No caminho, Nami falava com mais leveza, rindo de novo. Ei, se contar pra alguém que eu fiquei sentimental, juro que nunca mais faço trabalho em dupla com você. Não se preocupe, eu vou guardar segredo, você disse. No fundo, porém, sabia que aquele momento não era algo que esqueceria facilmente. Foi a primeira vez que Nami mostrou não apenas sua força e energia, mas também a vulnerabilidade que a tornava ainda mais real aos seus olhos. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. A biblioteca estava silenciosa como sempre. Você chegou carregando uma pilha de anotações da aula de teoria econômica, determinado a finalmente entender os pontos mais confusos. Robin já estava em sua mesa habitual, cercada de livros e anotações. Pensei que viria, ela disse, sorrindo ao vê-lo se aproximar. Sente-se, vamos estudar juntos. Vocês abriram cadernos e começaram a revisar. Robin lia trechos em voz baixa, explicava com paciência cada detalhe, e quando percebia alguma dúvida, desenhava pequenos esquemas nas margens das folhas para facilitar. Por um tempo, o estudo fluiu bem. Mas então, diante de uma questão mais difícil, você travou. Tentava calcular, mas errava de novo e de novo. O caderno já tinha várias rasuras. Robin observou em silêncio, com aquele olhar atento. Só quando você largou a caneta com um suspiro impaciente, ela falou: Está frustrado. Você desviou o olhar, envergonhado. Às vezes sinto que não vou conseguir acompanhar. Todo mundo parece entender mais rápido que eu. E eu fico perdido, você disse. Robin fechou o livro à frente e inclinou-se levemente, apoiando o queixo na mão. Não se cobre tanto, o ritmo de cada um é diferente. O importante não é ser o mais rápido, é não desistir. Ela puxou seu caderno e reescreveu a questão com calma, passo a passo, explicando cada parte. A voz era firme, mas tranquila, quase como se o tempo estivesse desacelerado. Veja, você já sabia a resposta, só estava inseguro, ela disse, devolvendo-lhe a caneta. Você tentou novamente, dessa vez acertando. Robin sorriu, satisfeito. Viu só? Eu sabia que podia, ela disse. Por um instante, seus olhares se encontraram. Havia algo diferente ali. Uma força silenciosa que não estava apenas nos livros, mas na presença dela. Quando a biblioteca anunciou o fechamento, vocês guardaram o material juntos. No corredor, Robin caminhou ao seu lado. Todos nós sentimos insegurança, ela começou. Até eu. Mais vezes do que você imagina. Mas sempre acreditei que, se alguém insiste, é porque tem o que é preciso para chegar lá, disse ela olhando para frente. Foi então que ela parou por um momento e completou. Eu vejo isso em você. Foram poucas palavras, mas ecoaram fundo. Naquele instante, você não sabia se sentia gratidão ou algo mais intenso. Talvez os dois. Era sábado de manhã, quando você recebeu uma mensagem inesperada. Ei, estou indo até a feira do campus. Preciso comprar algumas coisas para a semana. Quer vir junto? Você não pensou duas vezes e respondeu. Claro, onde nos encontramos? Alguns minutos depois, vocês estavam caminhando lado a lado, entre barracas coloridas. Nami segurava uma lista curta, mas parava em cada banca,
avaliando preços e discutindo com os vendedores com uma habilidade impressionante. Você sempre negocia desse jeito? Você perguntou rindo, depois que ela conseguiu um desconto enorme em frutas. Desde criança. Se não fosse assim, não sobrava nada para mim e para minha irmã, disse, ajeitando as sacolas. Você ficou em silêncio por um instante, lembrando do que ela havia confidenciado antes sobre o seu passado. Decidiu arriscar. Deve ter sido difícil, mas. Olha, você é incrível. Transformou essa experiência numa força. Você comentou. Ela me virou o rosto para você, surpresa pelo tom sério. Depois sorriu, meio tímida. Você tem um jeito engraçado de me fazer sentir melhor. Vocês pararam em um banco próximo à praça do campus, o sol batendo suave. Nami abriu uma das sacolas e tirou uma laranja, entregando para você. Aqui, pelo menos me ajuda a carregar isso no estômago. Você riu, pegando a fruta. Então é isso, eu venho ajudar e ainda ganho pagamento em comida? Você falou. Não reclame, é um bom pagamento. Ela retrucou, rindo também. Depois de alguns minutos de conversa leve, Nami ficou pensativa. Sabe, eu nunca imaginei que fosse tão fácil falar dessas coisas com alguém assim. Normalmente eu escondo essa parte de mim. E por que comigo é diferente? Você perguntou. Ela respirou fundo antes de responder. Hum, porque você escuta de verdade e não me olha com pena. Você só entende, ela respondeu. Na volta, enquanto caminhavam pelo campus, você carregava metade das sacolas. Ei, você está me explorando, disse, e brincando. Shh, você é meu parceiro de economia, não esquece. Eu só estou usando recursos disponíveis. Ela respondeu, piscando o olho. Vocês giram juntos, mas o clima entre os dois ficou diferente, mais próximo, mais íntimo. Quando chegaram perto do dormitório, não me parou e tocou seu braço levemente. Obrigada por hoje, foi especial. Você sorriu e respondeu. Foi especial para mim também. Era início da semana quando o Nam me mandou outra mensagem. Ei, vai ter prova prática em 2 semanas. Quer revisar comigo no fim da tarde? A sala de estudos deve estar vazia. Você aceitou, e algumas horas depois, estavam sentados lado a lado em uma mesa grande, espalhando caderno e folhas. Ok, vamos começar pelo mais difícil, disse Nami, ajustando os óculos de leitura que usava só em momentos de estudo. Você riu. Você fica com cara de professora quando coloca esses óculos, disse. Ah, é? Então faça silêncio, aluno rebelde. Ela respondeu, batendo a caneta na sua testa de leve. A tarde começou produtiva. Vocês revisavam cálculos, discutiam teorias e se ajudavam a corrigir erros. Mas, em alguns momentos, a concentração se perdia em piadas e histórias aleatórias. Ei, lembra quando o Luffy derrubou a bandeja inteira de suco na cantina? Você comentou, rindo. Nami se inclinou na cadeira rindo também. Lembro. Ele disse que era um experimento científico. O riso conjunto ecoou pela sala vazia, deixando um ambiente leve e confortável. Depois de algumas horas, vocês fizeram uma pausa. Nami encostou-se na cadeira, olhando para o teto. Às vezes eu penso, será que eu realmente escolhi esse curso por querer? Ou só porque é seguro? Você virou para ela, curioso. O que quer dizer? Eu sempre gostei de números, mapas, planejamento. Mas, no fundo, eu também queria viajar, explorar. Só que a vida nunca me deu tanta escolha, sabe? Então eu acabei vindo pra cá. Ela suspirou, mexendo distraidamente no caderno. Você decidiu falar com sinceridade. Olha, Nami, eu acho que você é do tipo que vai conseguir os dois. Vai se formar aqui e ainda vai explorar o mundo inteiro. Você tem essa força. Nami ficou em silêncio por alguns segundos e então sorriu de um jeito diferente. Um sorriso mais suave, quase tímido. Você acredita mesmo nisso? Claro, se tem alguém que consegue, é você, você disse. Ela inclinou a cabeça, olhando direto nos seus olhos.
Você fala de um jeito que eu quase acredito, mais em mim do que em você. O estudo acabou quando já era noite. Ao recolher os livros, não me bateu de leve em seu ombro. Sabe, não costumo me abrir assim com qualquer um. Você tem sorte. Você sorriu, respondendo em tom de brincadeira. Então, sou privilegiado. Muito, ela disse rindo. Mas o olhar permaneceu sério por alguns segundos antes de desviar. Vocês saíram juntos da sala, caminhando devagar pelo corredor iluminado, apenas por algumas lâmpadas. Havia uma tensão leve no ar, não desconfortável, mas carregada de algo novo que nascia entre vocês. Você entrou na biblioteca já esperando encontrá-la. Robin estava na mesa de sempre, perto da janela, um livro aberto diante de si e anotações organizadas ao redor. Quando levantou os olhos e viu você, sorriu de forma calma. Veio cedo hoje. Queria aproveitar enquanto a cabeça ainda está funcionando, você respondeu rindo. Ela fechou o livro e puxou uma cadeira ao seu lado. Então vamos aproveitar. Vocês começaram revisando o conteúdo, mas logo a conversa se desviou. Robin tinha esse dom, transformar estudo em diálogo leve, sem perder profundidade. Sempre gostei de bibliotecas, disse ela, passando os dedos pela lombada de um livro antigo. São como um refúgio silenciosos, onde as histórias do mundo inteiro se encontram. Você inclinou a cabeça, curioso. E você, já pensou em escrever uma história sua? Robin riu baixo. Talvez, mas acho que prefiro ouvir as histórias dos outros. O que as pessoas carregam é muito mais interessante do que qualquer invenção minha. Então quer dizer que eu sou interessante? Você perguntou, provocando. Ela ergueu as sobrancelhas divertida. Eu diria que sim. Ainda mais porque você não percebe o quanto é. Você sentiu o rosto esquentar, e Robin percebeu, mas não comentou. Apenas sorriu de leve, voltando aos papéis. Depois de um tempo, você voltou a se frustrar com uma questão. Suspirou, largando a caneta. De novo, parece que quanto mais estudo, menos entendo. Robin virou-se para você, apoiando o rosto na mão. Já disse antes, não é sobre a velocidade, é sobre insistir. Você olhou, cansado. E se eu não for bom o suficiente? Ela não desviou os olhos. Você é, só ainda não acredita nisso. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia cheio de significado. Você percebeu que as palavras dela não eram ditas da boca para fora. Robin acreditava de verdade. Sabe, você fala como se me conhecesse há muito tempo, você disse. Talvez eu simplesmente saiba olhar, ela respondeu, com aquele mesmo sorriso tranquilo. Quando a biblioteca anunciou o fechamento, vocês recolheram os materiais. Robin caminhou com você até a porta. O ar noturno estava fresco, e por um instante vocês ficaram parados sob as luzes do campus. Obrigado por hoje, você disse, sincero. Eu que agradeço, ela respondeu, com um brilho diferente nos olhos. Gosto de passar o tempo com você, ela disse. Então ela se despediu com um aceno delicado, e enquanto se afastava, você sentiu que algo havia mudado. Robin já não era apenas uma colega de estudos, mas alguém que tocava em partes profundas de você, aquelas que você mesma ainda não sabia como lidar. Você estava passando pelo corredor próximo ao Centro Cultural do campus, quando ouviu uma voz familiar dentro de uma sala aberta. Curioso, parou na porta. Robin estava lá dentro, sozinha, sentada em frente a uma mesa cheia de papéis coloridos, fitas e pequenos bonecos de pelúcia. Ela não percebeu sua presença de imediato. Estava concentrada, dobrando um pedaço de papel, transformando-o levemente em uma pequena figura. Você bateu levemente na porta. Robin? Ela se virou, surpresa, e por um instante ficou visivelmente sem jeito. Ah, você, disse, colocando discretamente o papel de lado. Você entrou, sorrindo. Eu não sabia que você.
Fazia origamis. Ela ajeitou uma mecha do cabelo atrás da orelha. É um hobby, pouca gente sabe. Você se aproximou da mesa e viu os pequenos trabalhos. Flores, pássaros, até um coelho de papel bem elaborado. Ao lado, um chaveiro de pelúcia em formato de tartaruga. São incríveis, você disse, pegando um dos pássaros. Nunca imaginei que você gostasse desse tipo de coisa. Robin desviou o olhar, meio envergonhada. A maioria das pessoas imagina que eu só gosto de livros e silêncio, mas eu sempre tive uma queda por coisas fofas. Você sorriu, genuinamente encantado. Acho isso ótimo, mostra que você é ainda mais interessante do que eu pensava. Ela olhou para você, surpresa. Não acha estranho? Estranho seria se você escondesse isso de você mesmo. Eu acho lindo, você disse. Robin riu baixinho, relaxando. Você sempre tem uma resposta inesperada, ela disse. Ou talvez eu só seja honesto, você respondeu. Por alguns segundos, o silêncio foi preenchido apenas pelo som leve do papel sendo dobrado. Então Robin lhe estendeu um pequeno tsuru, que acabara de terminar. Aqui, é para você. Você pegou o origami com cuidado, como se fosse algo precioso. Então é oficial, já tenho meu primeiro tesouro feito por você. Ela riu, mas o olhar que ela lançou em seguida tinha algo diferente, mais profundo. Vocês passaram o resto da tarde ali, conversando entre risadas e tentando, sem muito sucesso, ensinar você a dobrar algo minimamente decente. Quando finalmente saíram, o sol já se punha e Robin caminhava ao seu lado, com uma expressão leve, quase infantil, diferente da seriedade que mostrava normalmente. Antes de se despedir, ela disse: Não conte pra ninguém, certo? Você colocou o tsuru, que é uma pequena flor, no bolso, sorrindo. É o nosso segredo. Robin assentiu, e naquele instante a cumplicidade entre vocês parecia mais forte do que nunca. O salão principal da universidade estava iluminado por centenas de pequenas luzes penduradas no teto, e a música vibrava no ar. As mesas estavam cheias de comida, o cheiro doce de sobremesa se misturava ao de pratos salgados, e o grupo de alunos circulavam, rindo e conversando. Você chegou junto de Luffy e Zoro, que resmungavam por estar usando uma camisa social. Eu não sei por que me obrigaram a vestir isso. Zoro bufou, puxando a gola desconfortavelmente. Porque é um baile, espadachim sem senso de moda, respondeu Sanji, ajeitando o terno elegante. Ele parecia mais empolgado do que os outros, especialmente porque Purim o esperava perto da entrada. Eu vim pela comida, Luffy exclamou, correndo direto para a mesa principal. Você e Nami riram da cena, enquanto Robin observava com seu sorriso tranquilo. Logo vocês estavam em grupo, rindo das trapalhadas de Luffy e dos olhares de desespero de Zoro, que já tentava impedir que ele derrubasse toda a comida. Sério, como é que vocês convivem com ele desde pequeno? Perguntou Nami, virando-se para você. Você riu. A gente não convive, a gente sobrevive, você respondeu. Ela riu alto, balançando a cabeça. Robin ao lado inclinou-se levemente para você. Ainda assim, é bonito ver essa amizade. Você olhou para ela e por um segundo, o barulho da festa pareceu mais distante. O olhar dela era calmo, como sempre, mas havia algo diferente, como se dissesse mais do que as palavras. Uma música animada começou a tocar, e Nami estalou os dedos, empolgada. Vamos dançar? Ah, eu não sei dançar isso, você respondeu, hesitando. Não sabe porque nunca tentou. Vem comigo, ela disse, segurando sua mão, sem esperar a resposta. Vocês foram arrastados para o meio da pista. Ela ria a cada passo, errado seu. Mas ao invés de zombar, guiava você com paciência. Assim, olha, deixa o ritmo te levar. Se eu pisar no seu pé, a culpa é sua, você disse. Eu aguento, ela respondeu sorrindo. E por um instante, os olhos dela brilharam de um jeito que fez seu coração acelerar. Depois de algumas músicas, você escapou para o canto do salão, tentando recuperar o fôlego. Robin apareceu pouco depois, trazendo um copo de suco. Imaginei que precisaria, disse ela, entregando a bebida. Você lê mente também?
Você perguntou. Não, só observo, respondeu, com aquele sorriso sereno. Vocês ficaram lado a lado, observando a festa. Luffy agora arrastava Zoro para a pista, contra a vontade dele. E Nami ria às gargalhadas da cena. É bom ver você aqui com eles, disse Robin, olhando para você. Parece que sempre fez parte do grupo. Você sorriu, sentindo um calor diferente no peito. É, acho que encontrei meu lugar. Sanji voltou com um purim ao lado, carregando taças de refrigerante para todos. Um brinde à nossa noite, anunciou, erguendo o copo. Todos o acompanharam, rindo, a música aumentando novamente. Entre os sorrisos e gargalhadas, você olhou primeiro para Nami, que conversava animada com você sobre a próxima música. E depois para Robin, que apenas observava tranquila, mas com aquele olhar que parecia atravessar qualquer máscara. E pela primeira vez, você percebeu algo claro. Havia algo crescendo entre vocês, não apenas amizade, algo mais. A música no salão mudou para algo mais ritmado, quase impossível de ignorar. Você ainda tentava se recuperar do cansaço, mas Nami surgiu diante de você com um sorriso travesso. Não pense que vai escapar, viu? Agora vamos dançar de verdade. De verdade? Por que o que a gente fez antes não contou? Você provocou, ainda sentada. Aquilo ali foi aquecimento, ela retrucou, puxando sua mão com firmeza. Sem ter como resistir, você voltou à pista com ela. A cada passo, Nami guiava você com naturalidade. Não importava se você errava ou se perdia o compasso. Ela transformava tudo em risada, como se a música fosse apenas uma desculpa para estarem juntos. Viu? Você pega rápido. Não pega leve comigo, não. Já sei que eu tô parecendo um desastre, você disse. Você não é um desastre, ela respondeu, olhando direto nos seus olhos. É só alguém que precisa confiar mais em si mesmo. Você piscou, surpresa. Por um instante. Esqueceu até da música. Quando a canção ficou mais lenta, Nami não soltou sua mão. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais, apoiando a outra mão no seu ombro. Agora não tem desculpa, só segue o meu ritmo. Vocês se moveram mais devagar, quase flutuando sob as luzes coloridas. A proximidade deixou o ar diferente. Você sentiu o perfume dela, o calor suave da mão que segurava a sua. Sabe o que eu gosto mais em você? Perguntou Nami, num tom mais baixo, quase secreto. O quê? Você perguntou. Você me trata como igual, não como alguém inalcançável, não como a garota bonita da sala. Só eu. Você demorou alguns segundos para responder, sentindo um coração acelerar. É porque você é muito mais do que a garota bonita da sala. Nami parou de dançar por um instante, olhando fixamente para você. Havia um brilho diferente nos olhos dela, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas antes que pudesse, Luffy surgiu entre vocês dois gritando. Vocês têm que ver a sobremesa, tá incrível! Nami riu, quebrando o clima, e afastou-se um pouco, ainda segurando sua mão. Vem, antes que ele coma tudo. Depois de muita dança e risadas, você decidiu sair um pouco da confusão. O corredor lateral do salão levava a um jardim iluminado por pequenas lanternas, silencioso em contraste com a música lá dentro. Para sua surpresa, Robin já estava ali, sentado em um banco de pedra, um copo de suco nas mãos. Observava as flores como se o tempo corresse mais devagar ao redor dela. Ela ergueu os olhos ao perceber sua presença. Sabia que viria. Você arqueou a sobrancelha, sorrindo. Sabia? Está começando a me assustar, Robin, você respondeu. Não é adivinhação. Só se observar, ela respondeu. Você riu e se aproximou, sentando ao lado dela. Por alguns minutos, vocês ficaram em silêncio, apenas ouvindo os sons distantes da festa, misturados ao barulho suave da brisa passando pelas árvores. É bonito aqui, você comentou. Sim, às vezes eu gosto de ficar um pouco longe do barulho. É como respirar fundo depois de prender o fôlego por muito tempo. Você a observou,
e a tranquilidade dela parecia contagiar. Engraçado, quando eu fico inseguro, você sempre encontra uma forma de me acalmar. Agora entendo. É porque você mesma busca essa calma, você disse. Robin desviou o olhar para o copo em mãos, mas um sorriso delicado surgiu em seus lábios. Talvez, ou talvez seja porque você me escuta de verdade. Vocês conversaram sobre coisas simples, livros, viagens que gostariam de fazer, lugares que imaginavam conhecer um dia. Até que Robin se virou para você, séria, os olhos refletindo a luz suave das lanternas. Posso dizer algo? Claro, você respondeu. Você é diferente do que eu imaginei quando Luffy e Zoro falaram de você. Achei que seria mais barulhento, mais agitado. Você riu. Então decepcionei suas expectativas? Você perguntou. Pelo contrário, ela respondeu, e sua voz ficou mais baixa. Eu gosto da forma como você é, tranquilo, mas presente. É reconfortante. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de algo que vocês dois entenderam, mas nenhum ousou colocar em palavras. Ao se levantar para voltar ao salão, Robin hesitou por um instante, tocou levemente sua mão. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para acelerar seu coração. Obrigada por me fazer companhia. Você sorriu, tentando disfarçar o impacto daquele gesto simples. Sempre que quiser, você respondeu. No dia seguinte à festa, o refeitório do campus parecia mais animado do que de costume. Muitos ainda comentavam sobre a noite, e como sempre, o grupo de vocês ocupava uma mesa inteira. Luffy falava sem parar, descrevendo as sobremesas, como se fosse uma guerra épica. E também tinha um bolo de 3 camadas. Eu juro, eu conseguia comer metade sozinho. Ele tá mentindo, foi só um pedaço, Zoro resmungou, bocejando. Não atrapalha a minha história, Luffy retrucou, empurrando o amigo. Você riu junto com todos, sentindo um ambiente leve e familiar. Era como se tivesse estado ali a vida inteira. Enquanto a conversa seguia, você percebeu que Nami, ao rir de uma piada, apoiou levemente a mão sobre o seu braço, sem nem notar o gesto. Foi rápido, mas seu coração acelerou. Robin, do outro lado, mantinha um sorriso tranquilo, mas quando seus olhos encontravam os dela, você sentiu a mesma cumplicidade da noite anterior, no jardim. Ela não disse nada. Apenas sustentou o olhar por alguns segundos antes de voltar ao livro que segurava. Sandy, atento como sempre, pareceu perceber que algo estava diferente, mas apenas sorriu de canto, como quem guarda segredo. Purin o cutucou e ele desviou, voltando a falar sobre pratos que queria preparar. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. Era uma tarde de sábado e o grupo inteiro havia combinado de se reunir no parque, próximo ao campus. Sandy e Purin chegaram primeiro, trazendo uma cesta de piquenique. Luffy quase pulou dentro dela de tanta empolgação, enquanto Zoro preferiu deitar na grama e cochilar, ignorando o barulho ao redor. Você chegou um pouco depois, com Nami e Robin ao seu lado. O clima estava leve, mas dentro de você, cada segundo ao lado delas carregava um peso diferente, como se estivesse sempre à beira de perceber algo maior. Enquanto ajudava a montar a toalha no chão, Nami se abaixou ao seu lado, rindo do jeito atrapalhado que você prendia os copos de plástico para não voarem. Você é mesmo desajeitado, ela disse. Ei, eu só estava testando se o vento ia derrubar, você respondeu. Aham, claro, ela respondeu, colocando a mão sobre a sua para ajeitar o copo. O toque durou mais do que o necessário. Você levantou o olhar e ela sorriu de jeito cúmplice. Ainda bem que você está aqui, ela disse. Seu coração acelerou, e por um instante você pensou se ela falava só da toalha ou de algo maior. Mais tarde, enquanto os outros riam de algo
que Luffy disse, você notou Robin um pouco afastada, lendo calmamente sob a sombra de uma árvore. Levou uma garrafa de água até ela. Sempre achei incrível como você consegue se concentrar no meio dessa bagunça, você falou. Robin fechou o livro devagar, aceitando a garrafa. É que eu também gosto da bagunça, mesmo estar no centro dela. Gosto de ouvir as vozes de todos. Me lembra de que não estou sozinha. Você se sentou ao lado dela, e Robin o encarou por um momento. Você também é uma dessas vozes. Uma das que eu mais gosto de ouvir, ela disse. Foi simples, mas direto. Você não soube responder de imediato, apenas sorriu, tentando disfarçar o impacto daquelas palavras. De volta à toalha, a confusão seguia com a típica energia do grupo. Zoro discutia com Sanji, Luffy tentava roubar comida de Purin e todos riam alto. Em meio àquela bagunça, você percebeu algo. Nami rindo ao seu lado, ainda com a lembrança do toque leve na mão. Robin, ao fundo, olhando para você de um jeito calmo, mas impossível de ignorar. E foi então que uma dúvida surgiu no fundo do seu coração. O que você sentia não era apenas amizade. Mas para quem exatamente esse sentimento iria crescer? Um tempo depois, a cantina estava mais barulhenta do que o habitual, naquela manhã. Luffy devorava pães como se fosse sua última refeição. Zoro dormia encostado na parede, e Nami discutia com Sanji sobre o valor absurdo do café especial que ele havia comprado. No meio da confusão, Purin deixou escapar. Já estão sabendo do baile da tia primavera? O silêncio foi quase imediato. Até Zoro abriu um olho para prestar atenção. Baile? Você perguntou, curioso. Sanji sorriu, como se esperasse aquele momento. É uma tradição daqui. Todo ano, quando a primavera começa, os alunos organizam um baile. Mas não é qualquer festa. Ele fez uma pausa dramática e Luffy, com a boca cheia, completou. Tem comida boa? Tem, Sanji revirou os olhos. Mas o mais importante são os convites. Robin fechou o livro devagar, como se já soubesse a explicação, mas ainda assim quisesse ouvir. Sanji ajeitou a gravata, invisível, e explicou. Existem dois tipos de convite: o tradicional, que é só para ir com amigos, e o especial. Esse último é dado para alguém que você gosta, de verdade. Significa que você quer que esse sentimento floresça junto com a primavera. Você engoliu em seco. Quer dizer que é como declarar interesse? Você perguntou. Exatamente. Sanji sorriu, olhando para Pudding de um jeito apaixonado. É a chance perfeita para mostrar seus sentimentos. Luffy levantou a mão animado. Então eu posso convidar todo mundo? Nami riu. Não, seu idiota, o convite especial é só para uma pessoa. Você percebeu que, ao dizer isso, ela olhou brevemente em sua direção, antes de desviar rápido. Foi tão sutil que talvez tivesse sido só impressão sua, mas seu coração disparou. Robin, por sua vez, não disse nada. Apenas fechou o livro e bebeu calmamente seu chá. Mas você notou um leve sorriso no canto dos lábios, como se ela já esperasse o rumo daquela conversa. Zoro bufou. Mais uma coisa foi esse cozinheiro romântico fazer drama. Você não entende nada de amor, Marimo, Sanji retrucou, de volta. Enquanto todos riam da discussão, você ficou em silêncio. A ideia de um convite especial não saía da sua cabeça. Você pensou em Nami, no jeito vibrante, engraçado, no riso dela que parecia iluminar até os dias mais pesados. Pensou em Robin, na calma, no olhar sereno, na forma como ela fazia você acreditar em si mesmo. O que faria quando chegasse a hora do convite? Com quem gostaria de estar naquela noite tão importante? E, mais assustador ainda, será que uma delas esperava receber esse convite de você? Você se lembrou da risada de Nami na biblioteca, zombando da sua falta de jeito, mas também do brilho nos olhos quando se abriu sobre o passado difícil. Ainda bem que você está aqui. A frase simples ecoou na sua mente. Era impossível negar.
Ao lado dela, você sentia leveza, energia, vontade de rir mesmo nos dias mais pesados. Nami trazia cor e movimento, como uma brisa quente que empurrava você para frente. Mas e se aquilo fosse apenas amizade? E se o convite especial quebrasse algo que ela valorizava em você? Depois, lembrou-se do silêncio no jardim durante o baile, quando Robin falou com tanta serenidade que confiava em você. Se esquecer disso, lembre-se, eu confio. Robin era calma, profunda, como um porto seguro. Ao lado dela, você sentia paz, como se não precisasse provar nada a ninguém, apenas ser. Mas, ao mesmo tempo, havia um mistério em seus gestos, aquele sorriso discreto, aquele olhar que parecia dizer mais do que as palavras. Um mistério a ser descoberto. E se o que você sentia fosse apenas admiração? Você se perguntava. E se o convite mudasse a forma como ela o enxergava? Você se sentou em um banco e apoiou o rosto nas mãos. Era quase engraçado. O baile deveria ser uma festa, mas você parecia em uma encruzilhada. Nami ou Robin? Alegria vibrante ou serenidade profunda? Talvez amor em ambos os lados, talvez apenas confusão da sua própria cabeça, ou mesmo a amizade. E no fundo, o medo de escolher errado, de perder uma delas, ou até mesmo as duas. O vento soprou leve, trazendo pétalas de flores do jardim. Você pegou uma delas, rodando-a entre os dedos e se perguntou em silêncio: quem eu quero ao meu lado quando a primavera florescer? A tarde no campo estava movimentada, e o grupo inteiro se reuniu no gramado para jogar a conversa fora. Luffy insistia em fazer armadilhas com gravetos para pegar passarinhos, sem sucesso, enquanto Sanji montava um lanche improvisado para todos. Você estava deitado na grama, olhando o céu, quando Zoro chutou seu pé. Tá sonhando acordado, é? Tô pensando, você respondeu. Perigoso, vai acabar se complicando. Ele riu, fechando os olhos para cochilar. Você riu de leve, mas não comentou. A verdade era que ultimamente pensar tinha se tornado mais difícil do que lutar contra o sono depois das aulas. Enquanto Sanji distribuía sanduíches, Nami sentou ao seu lado e começou a falar sobre o baile, com entusiasmo. Já pensou nas roupas? Eu quero algo novo, diferente. Mas também não sei se eu vou gastar tanto. Ela riu, encostando de leve o ombro no seu, como se fosse natural. Se eu acabar parecendo ridícula, vai ter que me salvar na pista de dança, hein? Você ficou sem palavras para esta frase, preso na proximidade inesperada. Quando finalmente respondeu, foi quase automático. Você nunca ficaria ridícula. Não me piscou, surpresa, e sorriu de um jeito que fez seu peito aquecer. Mais tarde, Robin observava em silêncio a confusão de Luffy tentando arrastar Zoro para correr pelo campo. Você se aproximou, rindo da cena. Acho que se ele conseguir fazer o Zoro levantar, vai ser um milagre. Milagres acontecem, ela comentou, com aquele tom suave. Você ia responder, mas percebeu que ela estava olhando para você e não para a cena. Havia algo no olhar dela, sereno, mas intenso o suficiente para deixá-lo sem palavras. Robin então abriu um leve sorriso. Você já sabe quem vai convidar para o baile? A pergunta veio tão calma que quase pareceu inocente, mas você sentiu o coração disparar. Ainda não, respondeu, desviando o olhar. Ela apenas assentiu, voltando os olhos para o horizonte, como se não precisasse da resposta imediata. Mas o silêncio que ficou entre vocês dizia mais do que qualquer palavra. De repente, Luffy apareceu correndo em sua direção. Corre, corre, Zoro vai me pegar!
Sem nem perceber, ele se jogou sobre você e Nami ao mesmo tempo, derrubando todos na grama. Robin riu baixinho da cena, enquanto Sanji gritava com Zoro por derrubar o lanche. No meio daquela confusão toda, você riu junto, mas o peso da pergunta de Robin e o sorriso da Nami ainda ecoavam na sua mente. E pela primeira vez, você teve a certeza de que o baile não seria apenas uma festa qualquer. Seria o começo de algo que mudaria tudo. A noite estava fresca quando você deixou a biblioteca, ainda com os livros debaixo do braço. As luzes do campo iluminavam o caminho de volta, mas o silêncio fazia cada passo parecer maior do que realmente era. Foi então que você a viu. Robin estava sentada em um banco do jardim, sozinha, com um pequeno pacote ao lado. Não tinha livros, não tinha cadernos, apenas ela, olhando para o céu estrelado. Você hesitou por um momento, mas acabou se aproximando. Robin, achei que já tinha ido embora, você disse. Ela levantou o olhar, e aquele sorriso tranquilo surgiu em seus lábios. Às vezes eu gosto de ficar aqui depois de estudar. O céu parece mais bonito à noite, não acha? Você sentou ao lado dela, tentando ignorar a sensação de que o coração batia mais rápido do que deveria. Acho que nunca parei para reparar nisso. Então está perdendo algo especial, ela te respondeu. Um silêncio confortável se instalou, até que você notou o pacote ao lado dela. O que é isso? Robin pareceu hesitar, mas pegou o embrulho e com calma revelou o conteúdo. Um pequeno chaveiro em formato de coelhinho de pelúcia, simples, mas adorável. Você piscou, surpresa. Não imaginava que você gostasse tanto dessas coisas. Ela riu baixinho, meio constrangida, o que era raro de se ver. Quase ninguém sabe, acho que não combina muito com a imagem que as pessoas fazem de mim, ela disse. Eu acho que combina sim, você disse sem pensar. Na verdade, faz todo sentido. Robin virou o rosto na sua direção, surpresa pela sinceridade. É mesmo? Claro, acho que isso te torna você, e eu gosto disso. Ela segurou o chaveiro com cuidado, como se fosse algo valioso. Obrigada, você sempre tem palavras que me fazem me sentir mais leve. Você percebeu a maneira como ela disse aquilo, devagar, como se cada sílaba fosse medida. E por um instante, Robin deixou o olhar repousar no seu, sem desviar. O tempo pareceu desacelerar. O vento mexeu nos cabelos dela, trazendo um perfume suave que quase confundia os pensamentos. E você soube, com absoluta clareza, que não olhava mais para Robin apenas como amiga. Mas antes que pudesse dizer algo, ela quebrou o silêncio. O bar está chegando. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Seja qual for sua decisão, espero que seja sincera. Ela sorriu de novo, mas havia algo a mais no olhar dela. Algo que deixava claro. Se você a convidasse, ela aceitaria. E isso fez seu coração pesar ainda mais. O sol já estava se pondo quando você encontrou Nami sozinha no terraço de um dos prédios. Ela estava apoiada no corrimão, olhando o horizonte que se tingia de laranja e rosa. O vento bagunçava levemente seus cabelos ruivos, e havia algo na expressão dela que não era comum. Um silêncio sério, quase melancólico. Você se aproximou devagar. Nami, tá tudo bem? Ela virou o rosto para você e sorriu, mas não era aquele sorriso cheio de energia de sempre. Sim, só estava pensando. Você ficou ao lado dela, encostado também no corrimão. Pensando no quê? Na vida. Ela riu sem graça. Eu não falo muito disso, mas sabe quando o passado nunca vai embora? Mesmo que você tenha vencido ele, você ficou em silêncio esperando que ela continuasse. Eu cresci achando que nunca teria estabilidade, que nunca seria o suficiente. Mesmo agora aqui, estudando, tentando construir algo melhor, esse medo volta às vezes.
Ela apertou a barra do casaco entre os dedos. É como se eu tivesse que provar o tempo todo que eu consigo, que eu sou forte, independente, que não preciso de ninguém. Você respirou fundo. Mas você não precisa provar nada pra ninguém. Nami olhou pra você, surpresa. Como assim? Ela perguntou. Você já é incrível, forte, inteligente, determinada. Todo mundo enxerga isso. Eu enxergo isso. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. E você percebeu que suas bochechas ficaram levemente coradas. Você fala isso e, sei lá, parece que tudo fica mais leve. Vocês ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas olhando o céu que já começava a escurecer. Então Nami falou de novo, a voz mais baixa. Sabe, eu me sinto segura quando tô com você. E não é fácil falar isso. Seu coração disparou. A sinceridade dela, tão diferente da confiança brincalhona de sempre, o atingiu em cheio. Eu também me sinto bem quando tô com você. Você respondeu, sem hesitar. Nami virou o rosto na sua direção e por um segundo parecia que ela ia se aproximar ainda mais. O mundo inteiro ficou em silêncio. Mas então ela deu um sorriso tímido, quebrando um momento antes que acontecesse algo a mais. O baile tá chegando. Espero que você saiba que não importa a escolha, eu quero que seja verdadeira. Ela disse quase as mesmas palavras de Robin, mas o peso foi diferente. Em vez da serenidade, havia intensidade, como se ela tivesse deixado escapar mais do que queria. E você percebeu. Se a convidasse, Nami aceitaria. O quarto estava mergulhado em silêncio. A única luz vinha do abajur sobre a mesa, iluminando o convite especial que repousava ali. O papel parecia comum, mas você sabia que carregava um peso enorme. Sanji tinha explicado. Entregar esse convite significava abrir seu coração. E você não conseguia pensar em outra coisa. Você fechou os olhos e a imagem de Nami veio à mente. O jeito que ela ria das suas trapalhadas, a forma como encarava o mundo com energia, mesmo quando confessava os medos do passado. Ela era intensa, vibrante, como o sol, que aquece até nos dias mais frios. Com ela, você sentiu o coração acelerar, como se estivesse sempre prestes a viver algo inesperado. Mas, e se essa intensidade fosse apenas amizade? E se, ao revelar seus sentimentos, você perdesse o sorriso dela, que já significava tanto? E então, como sempre, veio Robin. O olhar sereno, a voz calma, a maneira como ela fazia você acreditar em si mesmo, mesmo quando duvidava. O momento no jardim, o segredo revelado, aquele coelhinho de pelúcia que dizia mais sobre ela do que 1000 palavras. Com ela você sentia paz, profundidade, como se finalmente tivesse encontrado alguém que entendia até os seus silêncios. Mas e se o que você sentia fosse só admiração? E se ao entregar o convite, você quebrasse essa conexão rara que já era tão preciosa? Você passou a mão pelo rosto, respirou no fundo. A cabeça dizia uma coisa, o coração outra. E no meio disso tudo, a lembrança das duas se confundia em um único pensamento: o medo de escolher errado. A vontade era de não escolher nenhuma, na verdade. Você também pensava nessa possibilidade. E se desse apenas o convite normal e vocês passassem mais um tempo se conhecendo e percebendo o que realmente sentiam um pelo outro? Foi então que você pegou o convite da mesa. O coração batia forte, como se quisesse pular do peito. Levantou-se, respirou fundo e saiu do quarto com passos firmes. O corredor estava silencioso e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Você sabia que, a partir do momento que estendesse aquele convite, nada seria como antes. Chegou até a porta, estendeu a mão para bater. Então, qual a sua escolha? Temos 3 finais. Vá ao comentário fixado e clique no final escolhido.
Vou dar um tempo para você escolher. Você parou diante da porta, o convite queimando em sua mão. O coração disparava como nunca antes, mas não havia mais espaço para dúvidas. Respirou fundo, bateu na porta e alguns segundos depois ela se abriu. Nami apareceu, com os cabelos soltos e um casaco leve por cima da roupa simples, de ficar em casa. Seus olhos castanhos se arregalaram ao ver você ali. Você? Você ergueu o convite especial, quase sem perceber que estava sorrindo. Nami, eu quero que você vá ao baile comigo. Não como amiga, mas como alguém que eu quero ao meu lado. Ela ficou alguns segundos em silêncio, encarando você. Então um sorriso surgiu. Primeiro tímido, depois cheio de vida. Demorou, mas finalmente disse. Pegou o convite de suas mãos e nesse instante você teve certeza. O coração dela estava em sintonia com o seu. O salão estava iluminado por centenas de luzes, como se estrelas tivessem descido do céu só para aquela noite. Alunos dançavam, riam, o clima era leve e animado. Mas para você nada disso importava. Tudo que seus olhos buscavam estava ao seu lado. Nami usava um vestido simples, mas elegante, que parecia feito para ela. A cada passo ela atraía olhares, mas era para você que ela sorria. Vai ficar me olhando assim a noite toda? Ela perguntou, rindo. Se depender de mim, sim, você disse. Ela balançou a cabeça, divertida, mas o rubor em suas bochechas a entregavam. A música mudou e os pares começaram a se formar. Não me puxou sua mão, sem hesitar. Vem, você prometeu me salvar na pista de dança, lembra? Você riu nervoso. Eu sou um desastre dançando. Então a gente erra junto, ela respondeu. E foi assim, vocês dois no meio do salão, tropeçando nos primeiros passos, rindo alto, quase caindo. Mas cada risada compartilhada parecia aproximar vocês mais e mais. Até que em um momento não me parou, ainda de mãos dadas com você. O mundo ao redor continuava girando, mas os olhos dela estavam fixos nos seus. Sabe, eu tinha medo de não merecer ser feliz, de que meu passado sempre fosse me prender. Mas quando eu tô com você, eu sinto que eu posso acreditar, que posso sonhar de verdade. Você engoliu em seco, o peito apertado. Então deixa eu ser esse alguém que sonha com você. Nami não respondeu com palavras. Apenas se aproximou, devagar, até que seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave, mas carregava tudo o que vocês tinham guardado. Os olhares, os sorrisos, as palavras não ditas. Foi como se, por um instante, todo o peso do passado dela e todas as suas dúvidas desapareceram. Só havia vocês dois. Quando se afastaram, ela encostou a testa na sua, rindo baixinho. Acho que nunca vou esquecer dessa noite. Nem eu. O baile continuou, mas vocês já não precisavam de nada além da companhia um do outro. Dançaram, riram, dividiram confidências e sonhos. E quando a primavera chegou oficialmente naquela madrugada, trazendo o cheiro fresco das flores do campus, você soube que tinha feito a escolha certa. Nami segurou a sua mão com firmeza, o olhar brilhando e disse: essa é só a primeira primavera que vamos viver juntos. E no fundo do coração, você acreditou nisso. A noite do baile havia acabado, mas você e Nami ainda caminhavam pelo campus silenciosos. As lanternas iluminavam o caminho e o vento suave trazia o perfume de flores recém-abertas. Ela caminhava ao seu lado, descalça agora, com os sapatos na mão. O vestido ainda brilhava sob a luz, mas era o sorriso no rosto dela que chamava toda a sua atenção. Sabia que você dança pior do que eu imaginava? Ela me disse, provocando. E você não ajudou nada, só ficou rindo de mim, você respondeu. Claro que ajudei. Se não fosse eu, você teria derrubado metade do salão. Vocês riram juntos, e o som ecoou no silêncio da madrugada. Vocês pararam perto de uma árvore florida, cujas pétalas caíam devagar com a brisa da primavera. Nami olhou para cima, encantada, e depois voltou os olhos para você. Eu sempre pensei que precisava enfrentar tudo sozinha, que depender de alguém me tornaria fraca.
Você não disse nada, apenas esperou. Mas essa noite me mostrou que não é bem assim. Ela continuou. Com você, não é como se eu fosse fraca. É como se eu tivesse alguém que me dá forças. Você sorriu tocando de leve a mão dela. Então, deixa eu ser isso. A pessoa que vai estar do seu lado em todas as primaveras daqui pra frente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar brilhando. E então se aproximou e encostou os lábios nos seus outra vez. Dessa vez com mais firmeza, com mais entrega. Quando o beijo terminou, ela me encostou a cabeça em seu ombro, suspirando. Sabe, eu não achava que alguém pudesse me fazer acreditar tanto no futuro. Mas você conseguiu. Você passou o braço em volta dela, puxando-a para perto. Então vamos construir esse futuro juntos. Um passo de cada vez. Não me fechou os olhos, sorrindo para você. Tá prometido. E assim, no silêncio da noite, com pétalas caindo ao redor, vocês selaram não só um amor nascente, mas também a promessa de uma nova vida juntos. Você respirou fundo antes de bater a porta. O coração acelerava e por um instante pensou em recuar. Mas quando ela apareceu diante de você, todo o resto se silenciou. Robin estava lá, serena como sempre, mas havia algo diferente aos seus olhos ao notar o convite em suas mãos. Ela arqueou levemente a sobrancelha, curiosa. Para mim, a garganta secou, mas você conseguiu falar. Quero que vá comigo ao baile, não como amiga, mas como alguém que eu escolho. O silêncio que se seguiu foi breve, mas intenso. Então Robin sorriu, não um sorriso polido de costume, mas um que parecia realmente aquecer. Já recebi muitos convites na vida, mas esse foi o primeiro que me fez sentir um frio na barriga. Ela pegou delicadamente o papel nas suas mãos, e o simples gesto foi suficiente para aliviar o peso que carregava no peito. O salão estava repleto de luzes, risadas e música, mas nada foi capaz de chamar mais sua atenção do que a mulher que caminhava ao seu lado. Robin vestiu um longo vestido azul escuro de seda, com detalhes discretos que cintilavam sob as luzes. Não era chamativo, mas nela tudo se tornava imponente. Muitos olhares se voltaram quando vocês entraram, mas Robin pareceu não se importar. Pelo contrário, inclinou-se levemente em sua direção e comentou com calma: Não precisa se preocupar. Hoje, meus olhos são só seus. Seu coração disparou. A orquestra iniciou uma música lenta. Robin estendeu a mão, como se fosse o ato mais natural do mundo. Aceita? Você hesitou apenas um segundo antes de segurar seus dedos. A dança começou suave, quase tímida, mas logo entrou num ritmo próprio. Não era perfeita, mas Robin conduzia parte dos passos com naturalidade, como se a leveza dela compensasse sua insegurança. Enquanto vocês se moviam, ela falou baixo, apenas para você ouvir. Sabe, eu me acostumei a observar o mundo de longe. É mais seguro não se apegar, não entregar nada que possa ser usado contra você. Você a fitou atento, o coração apertado pelas palavras. E agora, ainda sente que precisa manter distância? Você perguntou. Ela deixou um pequeno silêncio antes de responder. Com você, não. Com você é diferente. Vocês pararam no meio do salão, os olhos presos um no outro, como se tudo em volta tivesse desaparecido. A música continuava, mas era apenas um murmúrio distante. Robin aproximou-se devagar, como quem dá a chance de recuar. Você não recuou. O beijo aconteceu suave, mas intenso o bastante para fazer seu coração inteiro estremecer. Não havia pressa, não havia urgência, apenas a certeza tranquila de que aquele momento era real. Quando se afastou, Robin manteve o rosto próximo, os olhos ainda fixos nos seus. Obrigada por me mostrar que confiar também pode ser ótimo. Você sorriu ainda sem fôlego.
Isso é só o começo. Se me deixar, quero ser a pessoa em quem você sempre vai poder confiar. Robin fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como quem guarda as palavras dentro de si. Depois encostou a testa na sua e respondeu, num sussurro que ficou só entre vocês. Então me acompanhe até o fim. E sob as luzes douradas do baile, você soube que aquele era o início de um amor tão calmo quanto intenso, tão sereno quanto eterno. A festa já havia terminado, mas vocês não voltaram direto para o dormitório. Robin sugeriu uma caminhada pelo campus adormecido, e você aceitou sem pensar duas vezes. O ar da madrugada era fresco, carregado pelo perfume das flores da primavera. As lanternas espalhadas pelo caminho lançavam uma luz suave e as sombras dançavam ao redor de vocês. Robin caminhava em silêncio, como se saboreasse cada passo, até que ela parou diante da biblioteca, fechada, quieta. Passou a mão pela porta de madeira, como se fosse um velho hábito. Sabe, esse sempre foi o meu refúgio. Aqui dentro, eu me escondia do mundo. Você observou com atenção. E hoje, ainda sente que precisa se esconder? Robin sorriu de lado, com aquele sorriso sereno que parecia esconder segredos infinitos. Com você não, ela respondeu. Ela puxou do bolso um pequeno chaveiro de coelhinho de pelúcia. Gasto pelo tempo. Você o reconheceu, o mesmo que tinha visto antes, discretamente. Robin o segurou entre os dedos com delicadeza. Pouca gente sabe que eu gosto dessas coisas. Sempre achei infantil demais pra mostrar. Você riu baixinho, balançando a cabeça. Robin, isso não muda nada. Na verdade, eu acho que isso torna você ainda mais incrível. Por um momento, ela o encarou como se buscasse confirmação, e quando encontrou sinceridade no seu olhar, seus olhos brilharam levemente. Você realmente aceita todas as minhas partes, não é? Até as que eu escondo. Não só aceito, eu gosto delas, de verdade, você respondeu. Robin se aproximou devagar, segurando sua mão. O contato foi simples, mas cheio de significado. Então, me promete uma coisa, que não importa o que aconteça, vai continuar olhando pra mim desse jeito, como se eu fosse alguém que merece ser vista e apreciada. Você apertou os dedos dela com firmeza. Claro, prometo, sempre. Ela fechou os olhos por um instante. Depois se inclinou para beijá-lo outra vez. O beijo foi doce, calmo, mas profundo bastante para selar a promessa. Quando se afastou, encostou a cabeça em seu ombro e suspirou, com aquele tom tranquilo que só ela tinha. Acho que finalmente encontrei meu lugar. Vocês ficaram ali, sob as estrelas e cercados pelo silêncio confortável da madrugada. E você soube que não havia mais dúvidas. Robin não era apenas alguém por quem você se apaixonou. Ela era o lar que você nunca soube que estava procurando. Você encarava o convite na mão, parado diante da porta. O coração batia forte, mas não de alegria, de incerteza. Robin, Nami, você tinha se apaixonado pelas duas, e fingir o contrário seria mentira. Mas como escolher? Como não machucar uma delas? Respirou fundo e murmurou para si mesmo. Eu não consigo, não quero escolher. Mesmo assim, decidiu ir ao baile. Talvez o ambiente, a música, o clima ajudasse a clarear o coração. Caminhou até a entrada do salão, os passos pesados pela indecisão. Foi quando, ao se aproximar da porta, viu algo que não esperava. Robin e Nami estavam ali, juntas, esperando por você. Elas se entreolharam e então Nami avançou primeiro, segurando sua mão com firmeza. Antes de você dizer qualquer coisa, nós precisamos conversar. Robin se aproximou do outro lado e pela primeira vez você notou algo diferente em seu sorriso. Uma doçura tranquila, mas determinada. Conversamos bastante e descobrimos que não faz sentido brigarmos. Não entre nós.
Nami tirou um pequeno envelope dourado da bolsa e o colocou em sua mão. Esse é o meu convite especial. Robin fez o mesmo, entregando o outro. E esse é o meu. Você olhou atônito, sem saber o que dizer. Foi Nami quem completou, rindo levemente, quase para quebrar o clima tenso. A verdade é que nós duas gostamos de você, muito. Robin tocou seu ombro, a voz calma como sempre. E se você sentir o mesmo, não precisamos escolher. Podemos apenas tentar, todos juntos. No início, seu coração parecia prestes a explodir, mas quando atravessaram a porta do salão lado a lado, a ansiedade se dissolveu em alegria. Robin e Nami, tão diferentes entre si, estavam ali rindo juntas, incluindo você nesse pequeno mundo que criaram. Nami o puxou primeiro para a pista de dança, rindo da sua falta de jeito. Vem logo, antes que Robin roube todas as músicas calmas para ela. Vocês giraram, riram, tropeçaram e no fim Nami o segurou pela camisa, puxando para um beijo rápido, travesso, cheio de energia dela. Você mal teve tempo de se recuperar quando Robin apareceu, elegante como sempre, mas com um olhar divertido. Agora é a minha vez. Ela o conduziu com delicadeza e sua suavidade na música lenta. Se inclinou para beijá-lo também. Diferente de Nami, o beijo de Robin foi profundo, calmo, como se dissesse, sem palavras: Eu quero você. Quando se afastaram, Nami cruzou os braços, sorrindo de canto. Olha só, acho que vamos ter que dividir mesmo. Robin riu baixo, e você não pôde deixar de rir também, porque naquele instante entendeu. Não era confusão, não era um erro, era simplesmente os três. Mais tarde, vocês se afastaram um pouco do salão, encontrando um canto tranquilo iluminado por lanternas. Nami encostou a cabeça em seu ombro de um lado, enquanto Robin fez o mesmo do outro lado. Estranha, Nami murmurou, olhando para o teto iluminado. Mas ao mesmo tempo parece tão certo. Robin completou com um sorriso suave. É porque está certo, porque o que sentimos não precisa ser dividido. Pode ser compartilhado. Você respirou fundo, fechando os olhos. Então, vamos juntos, sem medo, sem segredos, só nós três. As duas entrelaçaram seus dedos nos seus, e naquele instante você soube que o baile da primavera não era só sobre florescer um sentimento, era sobre florescer um novo jeito de amar, único, improvável, mas absolutamente verdadeiro. O baile já havia acabado, mas a primavera continuava. Os dias seguintes foram diferentes, não no sentido de mudarem quem vocês eram, mas por trazerem algo novo, algo leve, cheio de expectativa. Naquela tarde, vocês estavam sentados na grama do campus, aproveitando o sol suave. Luffy, Zoro e Sanji estavam por perto, mas o trio de vocês parecia em seu próprio mundo particular. Nami ajeitou os óculos de sol e comentou, com aquele tom sempre espirituoso. Você sabe que agora vai ter o dobro de problemas, né? Namorar duas mulheres não é pra qualquer um. Robin sorriu, cruzando as pernas com elegância. Na verdade, eu diria que ele tem o dobro da sorte. Você riu, balançando a cabeça. Ou os dois. Em algum momento, Sanji chamou os outros para buscar comida e o grupo se dispersou. Ficaram apenas vocês três, deitados na grama, cercados pelo silêncio e pelo canto dos pássaros. Nami se aproximou, deitando-se ao seu lado e apoiando a cabeça em seu peito. Engraçado, achei que fosse ser estranho dividir você, mas não é. Robin se inclinou por trás, apoiando a mão em seu ombro. Porque não estamos dividindo, estamos multiplicando? Você ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Depois segurou a mão das duas ao mesmo tempo, entrelaçando os dedos. Então vamos multiplicar momentos como esse. Todos os que pudermos. Não me sorriu para você, e Robin fechou os olhos tranquila. De repente, não me levantou a cabeça e roubou um beijo rápido de você, como quem não resiste à vontade. Robin em seguida aproximou-se devagar e também o beijou, suave, profunda como sempre. Quando as duas se afastaram, se olharam por um segundo e caíram na risada. Tá vendo? Vai ser assim o tempo todo, Nami disse, divertida.
Ele que se prepare, completou Robin, serena, mas com um brilho maroto no olhar. Você não conteve a risada também. E foi assim, entre risos, beijos e mãos entrelaçadas, que percebeu. Aquele amor não era menos verdadeiro por ser diferente. Era, na verdade, mais forte, porque florescia não de uma, mas de 3 pessoas que escolheram se amar. E se você gostou da história, do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, veja mais vídeos e até a próxima.